Meu nome é Bereshim Vashoku e venho de Oguchuku, no estado do Delta, na Nigéria. Durante anos, atuei nas sombras como um especialista de alto escalão em contaminação de alimentos, operando no que chamávamos de Reino das Trevas. Minha missão era infiltrar lares cristãos através de suas cozinhas, usando técnicas refinadas para comprometer a espiritualidade das famílias. Fui treinado para envenenar alimentos com influências malignas, transformar refeições em armadilhas espirituais e empregar certos ingredientes como ferramentas de vigilância demoníaca e bloqueio de orações. Minha eficácia era inegável, mas havia 3 alimentos que utilizávamos com mais frequência do que qualquer outro, especialmente em determinadas épocas do ano. Esses 3 itens se tornavam armas poderosas contra os fiéis, muitas vezes sem que percebessem que estavam sendo alvos de manipulação espiritual. Hoje, vou revelar quais são esses alimentos, não para causar medo, mas para alertar e, acima de tudo, ensinar como proteger sua comida, anular qualquer influência maligna sobre o que consome e blindar sua cozinha contra interferências ocultas. Antes de detalhar esses 3 alimentos, é importante entender por que a comida é uma arma tão estratégica no mundo espiritual. No plano invisível, os alimentos não são apenas fonte de nutrição física. Eles carregam propriedades espirituais que podem ser ativadas ou corrompidas. Quando você ingere algo, não está apenas absorvendo vitaminas e minerais, está recebendo também qualquer carga espiritual que tenha sido vinculada àquele alimento. Por isso a Bíblia é tão clara sobre o perigo de comer alimentos oferecidos a ídolos. Por isso Daniel recusou-se a comer da mesa do rei. Por isso Jesus afirmou que o homem não vive só de pão. Nós, no reino das trevas, sabíamos disso muito bem. Entendíamos que o caminho mais rápido para atingir o espírito de um cristão era através do estômago. Uma vez que um alimento amaldiçoado entra no corpo, ele abre portas para espíritos de vigilância, demônios que bloqueiam orações e até mesmo escravidão espiritual prolongada. E havia uma época do ano em que nosso trabalho se intensificava. Quando as famílias se reuniam, as mesas ficavam fartas e as refeições eram compartilhadas entre parentes e vizinhos. Esse período nos dava acesso a lares que, em outras ocasiões, estavam protegidos. Era uma oportunidade única para disseminar veneno espiritual em lugares que normalmente não conseguiríamos alcançar. Se você já comeu algo nessa época e depois sentiu um peso espiritual, uma sensação de vazio ou dificuldade para orar, se percebeu que sua vida de oração enfraqueceu após uma refeição com certos familiares, ou se notou que sua chama espiritual parece se apagar justamente nesses momentos, o que vou revelar agora explicará o motivo. O primeiro alimento que usávamos para bloquear orações era carne de origem desconhecida. É preciso ser bem claro sobre o que isso significa. Em nossa organização, tínhamos especialistas infiltrados em mercados, agentes que controlavam açougues e membros que dominavam abatedouros em regiões específicas. Através dessas redes, dedicávamos carnes a entidades malignas antes mesmo que chegassem aos consumidores. O processo era meticuloso. Os animais eram abatidos seguindo rituais específicos, palavras de maldição eram pronunciadas sobre a carne, em alguns casos, o sangue era coletado para ser usado em outros rituais, vinculando espiritualmente quem consumisse aquele alimento. Depois, a carne era vendida nos mercados, com aparência normal e cheiro fresco, mas carregando um veneno espiritual que se ativava assim que ingerido. Vou contar a história do irmão Emanuel, um guerreiro de oração de Port Harcourt, no estado de Rivers. Todos os dias, sem exceção, ele se levantava às 4 da manhã para orar em um pequeno cômodo nos fundos de sua casa, reservado exclusivamente para esse fim. Sua esposa dizia que ele passava 2 horas em intercessão antes de sair para o trabalho. Seus filhos contavam que, quando ele orava, as paredes da casa pareciam tremer. Os vizinhos ouviam sua voz a 3 casas de distância, não porque gritasse, mas porque havia um poder tão intenso em suas palavras que elas ecoavam. Emanuel mantinha essa rotina havia 15 anos, desde o nascimento de seu primeiro filho, quando fizeram um pacto com Deus de nunca deixar um dia passar sem uma intercessão séria. E, nesses 15 anos, ele nunca falhou, nem quando estava doente, nem quando viajava, nem quando exausto. Às 4 da manhã, ele estava lá, em oração. Nosso grupo foi designado para detê-lo, pois suas orações estavam destruindo as operações que havíamos estabelecido em seu bairro. Havia uma mulher na rua que sofria de esterilidade havia 7 anos.
O irmão Emanuel orou por ela uma única vez após um culto, e em 3 meses ela engravidou. Outro caso era o de um jovem escravizado pelo álcool, que bebia até perder o emprego e a família. Emanuel jejuou por ele durante 3 dias e orou intensamente. O rapaz foi completamente liberto e nunca mais tocou em bebida. Não podíamos permitir que isso continuasse. Suas orações estavam desmantelando anos de trabalho que havíamos realizado naquela região. Uma sacerdotisa de alto escalão nos designou, então, para neutralizar o irmão Emanuel. Mas não podíamos atacá-lo diretamente. Na primeira tentativa, enviamos espíritos de monitoramento até seu quarto enquanto dormia, mas eles não conseguiram nem entrar em sua propriedade. Havia uma espécie de fogo protetor ao redor de sua casa, que queimava qualquer entidade que se aproximasse. Na noite seguinte, tentamos novamente, dessa vez com espíritos mais poderosos, de confusão e tormento. Eles voltaram feridos, como se tivessem sido espancados. Tentamos acessar seus sonhos, viajando até o local onde dormia no plano espiritual, mas ao nos aproximarmos, vimos algo que nos aterrorizou. Anjos enormes e ferozes montavam guarda ao redor de sua cama. Não eram um ou dois, mas muitos, armados com espadas de fogo e com os olhos fixos em nós. Fugimos imediatamente. Durante 2 meses, tentamos de tudo. Atacamos seus negócios, mas seus clientes permaneceram fiéis. Atacamos a saúde de seus filhos, mas eles continuaram prosperando. Atacamos seu casamento, mas sua esposa parecia ainda mais devotada a ele. Aquele homem estava protegido por um nível de cobertura espiritual que raramente víamos. Então, a sacerdotisa convocou uma reunião de emergência. Ela disse que precisávamos de uma estratégia diferente, que deveríamos ser pacientes e que o caminho seria através de sua cozinha. Descobrimos que a esposa de Emanuel, a irmã Chiniere, comprava carne toda semana de uma determinada vendedora no mercado principal de Port Harcourt. Essa mulher, conhecida como Mamãe Joma, era uma de nossas agentes há mais de 20 anos. Ela não sabia exatamente o que estava fazendo, não fazia parte de nenhum grupo oculto, mas seguia instruções que recebia em sonhos, acreditando que eram conselhos de seus ancestrais para prosperar nos negócios. A carne que ela vendia era proveniente de um abatedouro sob nosso controle, onde realizávamos rituais de consagração a entidades malignas. No primeiro sábado, a irmã Chiniere comprou 2 quilos de carne bovina de mama e joma. Em casa, preparou uma sopa com aquele ingrediente, que foi servida a toda a família, incluindo o irmão Emanuel e os 3 filhos. Nada aconteceu de imediato. Começou a questionar se Deus ainda a ouvia. No início, atribuiu isso ao cansaço, ao estresse, até mesmo a uma crise de fé passageira. Mas os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses, e a irmã Patência percebeu que algo mais profundo estava errado. Não era apenas uma fase, era um bloqueio espiritual que parecia ter se instalado em sua vida como uma pedra no meio de um rio, desviando o curso da graça que antes fluía livremente. Ela nos contou sobre uma celebração de aniversário, 2 anos antes, em que tudo havia começado. Uma amiga próxima, alguém que ela considerava quase uma irmã, havia organizado uma festa em sua casa. Havia música, risadas, abraços calorosos. No meio da comemoração, a anfitriã ergueu uma taça de vinho e propôs um brinde. A nossa amizade, a bênção que você é na minha vida, disse, com um sorriso que parecia genuíno. A irmã Patência, sem suspeitar de nada, ergueu sua taça e bebeu. O vinho tinha um gosto doce, quase como mel, e ela não pensou 2 vezes. Afinal, era apenas uma bebida. Mas naquele momento, algo invisível havia sido transferido. Não eram apenas as palavras de bênção que a amiga havia pronunciado em voz alta, eram as palavras sussurradas em segredo, as invocações feitas enquanto a taça era enchida, as intenções ocultas que acompanhavam cada gota daquele líquido. A irmã Patência não sabia, mas aquele brinde não era para a amizade. Era para o silêncio. Para o bloqueio. Para a interrupção da unção que havia marcado sua vida por 2 décadas. Nos meses seguintes, ela notou pequenas mudanças. Primeiro, as visões pararam. Depois, os sonhos proféticos cessaram.
Em seguida, as orações que antes saíam de sua boca como um rio caudaloso agora escorriam como um fio de água, fraco e hesitante. Ela tentava jejuar, mas o jejum não trazia mais a mesma clareza. Tentava orar em línguas, mas as palavras pareciam presas na garganta, como se uma mão invisível as sufocasse. Até mesmo a leitura da Bíblia se tornou árdua, as palavras não penetravam, não queimavam, não transformavam. Era como se uma névoa tivesse se instalado entre ela e o céu. Quando finalmente procurou ajuda, não foi por desespero, mas por uma determinação feroz de entender o que havia acontecido. Ela não aceitava que Deus a tivesse abandonado. Não aceitava que sua unção tivesse simplesmente acabado. Havia algo mais, algo que ela não conseguia nomear, mas que sentia como um peso constante sobre os ombros, como uma corrente invisível que a puxava para baixo toda vez que tentava se erguer em oração. Foi então que descobrimos a verdade. Não era apenas o vinho daquela noite. Era uma estratégia cuidadosamente planejada. A amiga que havia organizado a festa não era quem parecia ser. Ela fazia parte de uma rede que operava nas sombras, infiltrando-se em celebrações, casamentos, aniversários, qualquer ocasião em que as pessoas baixassem a guarda. Eles não precisavam de rituais elaborados. Não precisavam de altares ou sacrifícios visíveis. Tudo o que precisavam era de um momento de vulnerabilidade, um brinde, um gole compartilhado, uma refeição preparada com carinho, para plantar sementes de destruição espiritual. E o mais cruel? A irmã Patência nunca suspeitou. Porque o ataque não veio com sinais óbvios. Não houve dores de cabeça repentinas, não houve pesadelos assustadores, não houve vozes malignas sussurrando em seus ouvidos. Apenas um lento esvaziamento. Uma erosão gradual daquilo que antes a definia. Como um rio que, aos poucos, é desviado de seu curso por pequenas pedras, até que um dia você olha para trás e percebe que ele já não corre mais para o mar. Esse é o poder das bebidas contaminadas. Elas não matam o corpo, pelo menos não de imediato. Elas matam a unção. Elas sufocam a voz de Deus. Elas transformam guerreiros de oração em pessoas comuns, incapazes de ouvir a voz do Espírito, incapazes de ver além do natural. E o pior, elas fazem isso sem que a vítima perceba. Porque, afinal, quem desconfia de um brinde? Quem questiona uma taça de vinho oferecida com um sorriso? A Bíblia nos alerta em Provérbios 23, 31, 32, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Não é apenas um aviso sobre o álcool em si, mas sobre o que pode estar escondido por trás dele. Sobre o que pode ser transferido no momento em que você leva o copo aos lábios. Sobre as intenções ocultas que podem estar diluídas em cada gole. E não são apenas as bebidas alcoólicas. São os refrigerantes oferecidos em festas. Os sucos naturais preparados com bênçãos que não são de Deus. Os chás servidos em reuniões familiares, onde alguém sussurrou palavras de maldição enquanto a chaleira fervia. Até mesmo a água pode ser um veículo, se for consagrada a entidades que não são o Deus vivo. Por isso, hoje, eu quero que você faça algo mais do que apenas ouvir. Quero que você examine sua vida. Pense nas últimas vezes em que compartilhou uma bebida com alguém. Pense nas festas em que esteve, nos brindes que aceitou, nos copos que bebeu sem questionar. Não estou dizendo que toda bebida é contaminada. Mas estou dizendo que, nesta temporada, o inimigo está usando isso como uma de suas principais armas. E se você sente que sua vida de oração está fraca, se sente que sua unção está diminuindo, se percebe que as palavras de Deus não chegam mais com a mesma força, pode ser que haja uma raiz de contaminação em sua vida, e ela pode ter entrado pela sua boca. A boa notícia é que Deus não nos deixou desamparados. Ele nos deu autoridade para quebrar essas cadeias. Em Marcos 16:17, Jesus disse: "Estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios." E isso inclui os espíritos que entraram através do que você comeu ou bebeu. Você não precisa viver sob o peso dessa contaminação. Você pode se levantar hoje e declarar, com autoridade, que toda maldição transmitida através de alimentos e bebidas está quebrada em sua vida.
Vá agora aos comentários e escreva: eu quebro toda a maldição transmitida através de bebidas em meu corpo. Eu cancelo todo pacto feito em meu nome através do que bebi. Eu declaro que meu corpo é templo do Espírito Santo e que nenhuma contaminação tem lugar em mim. Em nome de Jesus, amém. Quando você escreve isso, não são apenas palavras. É um decreto espiritual. É uma ordem dada no reino invisível, que ecoa nos lugares celestiais e faz tremer as forças das trevas. É o primeiro passo para recuperar o que foi roubado. E não pare por aí. Ore sobre sua comida. Ore sobre sua água. Ore sobre cada bebida que você for consumir. Não é paranoia, é sabedoria. É proteção. É reconhecer que vivemos em uma guerra espiritual, e que o inimigo não brinca em serviço. Mas lembre-se, você tem a vitória. Você tem a autoridade. E, acima de tudo, você tem o Deus que disse: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. Essa promessa é sua. Essa vitória é sua. E hoje é o dia de tomar posse dela. Casa alheia. Você já parou para pensar no poder que existe em um simples pedaço de pão? Não é apenas um alimento. Não é apenas carboidrato. Na guerra espiritual, o pão pode ser uma armadilha disfarçada de gentileza. E o inimigo sabe disso. Ele conhece a simbologia do pão na Bíblia: o pão que alimenta, o pão que sacia, o pão que representa a presença de Deus. Por isso, ele distorce esse símbolo. Transforma o que deveria ser bênção em maldição. Transforma o que deveria ser comunhão em aprisionamento. Quando o pão é partido em um ambiente contaminado, ele carrega mais do que farinha e fermento. Ele carrega palavras. Carrega intenções. Carrega espíritos. E quando você o recebe das mãos erradas, você não está apenas comendo, você está fazendo um pacto. Um pacto que você nem sequer percebe. Um pacto que vai se enraizar em sua vida espiritual e começar a bloquear sua oração, sua visão, sua unção. Lembra-se da história da irmã Paciência? Ela não foi a única. Conheci um pastor que, por anos, lutou contra uma sensação de peso durante suas pregações. Ele sentia como se algo o impedisse de transmitir a palavra com poder. Ele jejuava, orava, buscava Deus em lágrimas, e nada mudava. Até que, em um momento de quebrantamento, o Espírito Santo lhe mostrou uma cena, um jantar na casa de um membro da igreja, anos antes. Um jantar onde o pão havia sido partido à mesa, com palavras de bênção proferidas sobre ele. Palavras que não vinham de Deus. Palavras que vinham de um coração cheio de inveja e ressentimento. Aquele pão, partido em meio a um discurso de falsa espiritualidade, havia selado uma aliança espiritual contra ele. E por anos, ele lutou contra algo que nem sabia que existia. O inimigo não precisa de muito. Ele não precisa de rituais elaborados. Ele não precisa de altares sangrentos. Às vezes, basta um pão partido em uma mesa de jantar. Basta um Deus abençoe este alimento, dito com segundas intenções. Basta um momento de descuido, de confiança mal colocada, para que uma porta seja aberta. E uma vez aberta, essa porta permite que espíritos de bloqueio, de confusão, de cegueira espiritual entrem e comecem a operar. Mas aqui está a boa notícia: o que foi partido pode ser restaurado. O que foi selado pode ser quebrado. A autoridade que você tem em Cristo é maior do que qualquer pacto feito em segredo. Maior do que qualquer palavra proferida sobre um pedaço de pão. Maior do que qualquer espírito que tenha sido invocado para operar contra você. Você precisa entender uma coisa: o pão, na Bíblia, também é símbolo da vitória. Jesus partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Lucas 22:19. Ele não apenas partiu o pão, ele o consagrou. Ele o transformou em um símbolo de redenção. E é essa mesma consagração que você precisa trazer para a sua mesa. Não é sobre deixar de comer pão. Não é sobre viver em medo. É sobre reconhecer que cada alimento que entra em sua boca pode ser uma oportunidade para abençoar ou amaldiçoar. E você tem o poder de escolher. Então, como você quebra esse tipo de pacto? Primeiro, você precisa identificar.
Ore e peça ao Espírito Santo que lhe mostre qualquer momento em que você tenha recebido pão partido em um contexto duvidoso. Pode ter sido em uma reunião familiar, em um evento da igreja, em um jantar com amigos. Pode ter sido algo tão simples quanto um colega de trabalho oferecendo um pedaço de bolo em uma festa de aniversário. Não subestime os detalhes. O inimigo trabalha nos detalhes. Depois de identificar, você precisa renunciar. Em nome de Jesus, você quebra todo o pacto feito através daquele pão. Você declara que nenhuma palavra proferida sobre ele tem poder sobre você. Você ordena que todo espírito de bloqueio, de confusão, de cegueira espiritual seja expulso de sua vida. E você faz isso com autoridade, porque a Bíblia diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios 10:4. Mas não pare por aí. Você precisa substituir. Consagre o pão que você come. Ore sobre ele. Declara que ele é abençoado e que vai nutrir não apenas seu corpo, mas também seu espírito. Faça do ato de comer uma declaração de fé. Porque quando você faz isso, você não está apenas se protegendo, você está transformando sua mesa em um altar. Você está transformando sua cozinha em um campo de batalha onde o inimigo não tem vez. E lembre-se, você não está sozinho nessa luta. Deus está com você. Ele vê cada lágrima que você derramou em oração sem resposta. Ele ouve cada clamor que parecia ecoar no vazio. E ele está pronto para restaurar, para desbloquear, para abrir os céus sobre sua vida novamente. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa estar atento. Você precisa estar vigilante. Porque o inimigo não desiste facilmente. Ele vai tentar de novo. Ele vai usar outras estratégias. Mas agora você sabe. Agora você está armado. E agora você tem a vitória. Coisas. Um discordava do outro sem motivo aparente. Reuniões que antes terminavam em oração e unidade agora se encerravam em tensão e acusações veladas. O que antes era um conselho unido pelo Espírito agora parecia um grupo de estranhos disputando o poder. Pastor Samuel começou a mudar. O homem que antes pregava compaixão sobre o amor de Deus agora falava com irritação. O líder que sempre tinha uma palavra de encorajamento para os feridos agora evitava olhar nos olhos de quem o confrontava. Sua esposa, Irmã Maria, notou primeiro. Ela via como ele se retraía depois das reuniões, como ficava horas em silêncio no escritório, como perdia o sono. Algo está errado, ela sussurrava para si mesma, mas quando tentava conversar, ele respondia com impaciência: estou bem. Só estou cansado. Chica observava tudo de longe, com um sorriso discreto nos lábios. Ela sabia que o pão havia feito seu trabalho. A confusão que agora se espalhava como um veneno lento era exatamente o que o Coven havia planejado. Mas ela não parou por aí. Começou a trazer mais presentes. Um pote de mel abençoado por uma oração especial. Um saco de arroz consagrado durante um jejum de vitória. Cada alimento era uma armadilha, cada refeição compartilhada uma porta aberta para mais escuridão. O próximo alvo foi a adoração. De repente, músicas que antes levavam a congregação a um quebrantamento profundo agora pareciam vazias. Os louvores que antes faziam as pessoas chorarem e levantarem as mãos agora soavam como barulho. Os cultos que antes terminavam com pessoas prostradas no chão agora se encerravam com um silêncio pesado. Os membros começaram a faltar. Primeiro um, depois dois, depois dezenas. Os que ficavam olhavam uns para os outros com desconfiança, como se cada um carregasse uma culpa secreta. Pastor Samuel tentou ignorar. Ele atribuía a queda na frequência ao cansaço das pessoas, ao clima, a qualquer coisa menos ao que realmente estava acontecendo. Mas então veio o pior. Durante um culto de domingo, um homem que havia sido liberto de um espírito de violência anos antes levantou-se no meio da pregação e começou a gritar. Não eram palavras de profecia, nem um clamor por Deus. Eram palavras de ódio, maldições contra o pastor, contra a igreja, contra os líderes. O homem que antes era conhecido por sua mansidão agora cuspia insultos, os olhos arregalados, as veias saltando no pescoço.
Foi preciso 5 homens para contê-lo e levá-lo para fora. A congregação ficou em choque. Alguns choravam. Outros saíram correndo. Pastor Samuel ficou parado no púlpito, o rosto pálido, as mãos trêmulas. Ele não entendia. Como aquilo podia estar acontecendo? Onde estava o Deus que havia feito milagres naquela mesma plataforma? Onde estava o poder que havia libertado aquele homem anos atrás? Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ficou sentado na sala, olhando para a Bíblia aberta em seu colo, mas as palavras pareciam borradas, sem sentido. Foi então que ouviu um sussurro. Não era uma voz clara, mas um pensamento que se insinuava em sua mente, como se sempre tivesse estado ali: eles estão contra você. Todos eles. Até os que dizem te amar. Você está sozinho. Ele balançou a cabeça, tentando afastar a ideia. Mas o pensamento voltou, mais forte. Você deu tudo por eles, e o que recebeu em troca? Ingratidão. Traição. Eles só querem o seu lugar. Pastor Samuel fechou os olhos com força. Isso não é verdade, murmurou. Mas a dúvida já havia se enraizado. E a dúvida, quando alimentada, cresce como erva daninha. Intercessões eram temidas até mesmo entre os nossos. Tentamos de tudo, subornamos seus fornecedores, enviamos presentes envenenados, infiltramos agentes em seu círculo de confiança. Mas ela nunca aceitava nada sem antes questionar. Quem preparou isso? Perguntava, com um olhar que parecia atravessar máscaras espirituais. De onde veio esse alimento? Quem tocou nele antes de chegar até mim? Se a resposta não a satisfazia, ela recusava. Simples assim. E não era desconfiança vazia, era discernimento afiado. Ela sabia que o inimigo não ataca apenas com armas óbvias, mas com sutilezas. Um prato de comida abençoado por uma vizinha de sorriso doce, um bolo de aniversário feito com amor por alguém que frequentava a mesma igreja, mas que, nas sombras, servia a outros propósitos. Mama Nguzi entendia algo que muitos cristãos ignoram: a mesa é um altar. E altares exigem sacrifício, mas também exigem vigilância. Ela nunca comia em restaurantes sem antes orar sobre o local, nunca aceitava um convite para jantar sem antes sondar o coração de quem a convidava. Se não posso ver a intenção por trás do gesto, não como, dizia. E isso a tornava intocável. Nós, do Coven, aprendemos a evitá-la. Porque ela não apenas rejeitava o alimento contaminado, ela expunha a contaminação. Quando um de nossos agentes tentou oferecer-lhe um prato de feijoada de presente, ela segurou o recipiente, fechou os olhos e começou a profetizar: vejo mãos que tocaram em sangue. Vejo palavras de morte sussurradas sobre este alimento. Vejo um pacto de destruição escondido nestes grãos. O agente fugiu antes mesmo que ela terminasse. A feijoada foi jogada fora, e o demônio que a acompanhava foi expulso com fogo. A terceira proteção é a mais poderosa de todas, a consagração da mesa. Não basta abençoar a comida, é preciso consagrar o lugar onde ela é servida. Há cristãos que transformam suas mesas em fortalezas espirituais, lugares onde o inimigo não pode se aproximar. Eles fazem isso com atos simples, mas intencionais, ungindo os cantos da mesa com óleo, declarando sobre ela a proteção do sangue de Jesus, rejeitando toda aliança maligna que possa ter sido estabelecida ali antes. Alguns até mesmo cobrem a mesa com um pano branco durante as refeições, simbolizando pureza e santidade. E o resultado? O inimigo não consegue se aproximar. Lembro-me de uma família em Lagos que nos deu trabalho por anos. O pai, um empresário próspero, era alvo constante de nossos ataques. Tentamos de tudo. Enviamos alimentos envenenados, infiltramos servos em sua casa, até mesmo contaminamos a água que ele bebia. Mas toda vez que ele se sentava à mesa, algo acontecia. A comida perdia seu poder. Os demônios que a acompanhavam eram expulsos. Os pactos eram quebrados. Um dia, decidimos investigar. Enviamos um espírito de observação para dentro de sua casa. O que vimos nos deixou perplexos. Antes de cada refeição, o pai pegava um frasco de óleo e ungia os 4 cantos da mesa, enquanto declarava: esta mesa é um altar do Senhor.
Todo pacto maligno estabelecido aqui é quebrado. Todo espírito de morte é expulso. Todo alimento servido aqui é consagrado ao Deus vivo. Em nome de Jesus, amém. E então, ele e sua família comiam em paz. Nós tentamos atacar novamente, mas era como se uma barreira invisível protegesse aquele espaço. Os demônios não conseguiam se aproximar. A contaminação não surtia efeito. A mesa havia se tornado um território sagrado. Essas três proteções, bênção verbal específica, discernimento sobre as fontes e consagração da mesa, são as razões pelas quais alguns cristãos permanecem inatingíveis. Eles não são mais fortes do que os outros, eles simplesmente entenderam que a batalha espiritual também é travada na cozinha, na despensa, no momento em que o garfo toca a boca. E você? Já parou para pensar em como tem tratado o alimento que entra em sua casa? Já questionou as intenções por trás dos presentes que recebe? Já consagrou sua mesa como um lugar de vitória? O inimigo não desiste. Ele continua preparando armadilhas, enviando presentes, contaminando o que parece inofensivo. Mas você tem autoridade. Você tem poder. E, acima de tudo, você tem a palavra de Deus, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Essa renovação começa quando você decide não mais comer em ignorância, mas sim em santidade. Quando você escolhe abençoar, discernir e consagrar. Porque a mesa não é apenas um lugar para saciar a fome, é um campo de batalha. E a vitória depende de como você se posiciona nele. Algo que parece pequeno, mas é estratégico. As intercessões foram destruídas, múltiplas investidas foram lançadas contra sua família, e até mesmo um bairro inteiro se tornou alvo. Um coven enviou 3 agentes diferentes para se aproximar dela ao longo de 5 anos. Um falhou. Por quê? Porque mamãe e Goze tinham uma regra inegociável: ela nunca abria mão de seu discernimento. Se alguém que ela não conhecia profundamente lhe oferecia comida, ela sorria e dizia: obrigada, mas estou em jejum. Mesmo quando não estava, essa era a resposta. Se um vizinho em quem não confiava lhe trazia um prato, ela aceitava com educação para evitar ofensa, mas descartava tudo assim que ele virava as costas. Se era convidada para um evento onde não sabia quem preparar a comida, comparecia, socializava, mas não tocava em nada. Dizia que já havia comido, que estava com algum problema digestivo ou que seguia uma dieta restrita. Alguns a chamavam de rude, outros de arrogante, outros ainda de antissocial. Mas Momunguzi não se importava com as opiniões alheias. Ela sabia que nem todo sorriso esconde boas intenções. Entendia que alguns presentes vêm com fios invisíveis, amarrados a propósitos espirituais obscuros. Compreendia que essa postura poderia torná-la impopular, mas também a manteria viva. Ninguém conseguia tocar em Momunguzi. Ninguém conseguia acessar sua família através da comida, porque ela tinha discernimento e não tinha vergonha de usá-lo. Para ela, a vida espiritual valia mais do que a aceitação social. A terceira proteção é a desintoxicação espiritual regular. Mesmo que você tenha ingerido alimentos contaminados no passado, mesmo que tenha consumido coisas amaldiçoadas sem saber, ainda há purificação. O sangue de Jesus é suficiente. O fogo do Espírito Santo é poderoso bastante para queimar qualquer veneno. Nenhuma contaminação é profunda demais para Deus alcançar. Nenhuma maldição é antiga demais para Cristo quebrar. Os cristãos que praticam jejum e oração com regularidade pedem a Deus que os limpe de contaminações conhecidas e desconhecidas. Havia alvos tão difíceis que trabalhávamos meses para envenená-los. Quando finalmente conseguíamos introduzir comida contaminada em seus sistemas, celebrávamos a vitória até vê-los iniciar um jejum. No terceiro dia, tudo o que havíamos plantado começava a se desprender. Os espíritos de monitoramento perdiam o controle. O veneno espiritual era purificado pelo fogo do Espírito Santo queimando em seus espíritos enquanto oravam e buscavam a Deus. Ao final de 7 dias, era como se nunca tivéssemos conseguido nada. Seus sistemas estavam completamente limpos. Seus olhos espirituais, claros. Suas orações, poderosas novamente. Todo o nosso trabalho, desperdiçado. Havia uma jovem em suas fileiras,
cuja irmã havia morrido, que parecia entender esse princípio por instinto. Ela jejuava toda semana, pelo menos um dia. Todo mês, pelo menos 3 dias. E no início de cada ano, fazia um jejum de 21 dias de completa consagração. Nosso Coven tentou atingi-la repetidamente, porque seu trabalho policial havia sido designado a um de nossos membros seniores para exploração financeira. Irmã Ada era um obstáculo constante. Então, fomos atrás dela especificamente. Conseguimos contaminar sua comida 3 vezes em um ano, 3 métodos diferentes, 3 agentes distintos, 3 tipos de maldições. E 3 vezes, em questão de semanas, ela iniciava um de seus jejuns regulares. 3 vezes, tudo o que havíamos plantado foi expelido, destruído, neutralizado pela desintoxicação espiritual da oração e do jejum. Após a terceira tentativa fracassada, nosso Coven desistiu dela por completo. Não valia o investimento. O que conseguíssemos colocar em seu sistema seria eliminado no próximo jejum. Os espíritos de monitoramento que conseguíssemos anexar seriam expulsos na próxima sessão de oração. Ela era simplesmente vigilante demais para ser dominada, comprometida demais com a santidade espiritual para que mantivéssemos qualquer controle duradouro. Agora, quero orar com você. Quero ativar essas proteções sobre sua vida neste exato momento. E preciso que você ore essa oração em voz alta, porque quando você a profere com sua boca, algo se move no mundo espiritual. Todo espírito de monitoramento que entrou através da sua comida ouvirá sua voz declarando sua expulsão. Toda maldição lançada sobre o que você come será quebrada pela autoridade das suas palavras. Onde quer que você esteja, repita comigo. Pai, venho a ti em nome de Jesus Cristo, aquele que transformou água em vinho e multiplicou pães para milhares. Eu te agradeço porque és o Senhor sobre tudo que como e bebo. Eu te agradeço porque nenhuma arma forjada contra mim através da comida prosperará. Agora, toma autoridade sobre o meu corpo. Toma autoridade sobre meu estômago, meus intestinos, meu sangue, meus órgãos, cada célula e cada sistema. Ordeno que todo depósito demoníaco seja expelido agora. Ordeno que todo veneno espiritual seja neutralizado agora. Ordeno que toda maldição ligada aos alimentos que comi seja quebrada agora. Quebro todo o pacto feito sobre a carne que consumi e todo animal sacrificado a ídolos e ingerido por mim em ignorância. Quebro esse poder. Todo espírito de monitoramento que entrou por mim, ordeno que saia agora, em nome de Jesus. Quebro todo o pacto feito sobre bebidas. Toda maldição lançada, toda garrafa dedicada às trevas, todo brinde que transferiu maldade para o meu espírito. Quebro o teu poder. Toda transferência espiritual que aconteceu enquanto eu celebrava, eu a reverto agora. Devolvo toda investida ao seu remetente. Quebro todo o pacto feito sobre o pão. Toda comunhão falsa, toda falsa fraternidade, todo pão assado em condições de contaminação. Rejeito tudo isso. Quebro todo acordo que fiz sem saber. Quebro todo laço, todo vínculo, toda corrente. Falo aos meus olhos espirituais e digo: abram-se, vejam com clareza, discernam com precisão. Falo aos meus ouvidos espirituais e digo: ouçam a voz de Deus, recebam seus alertas, compreendam sua direção. Falo a minha vida de oração e digo: levante-se, rompa barreiras, alcance o trono sem obstáculos. A partir de hoje, selo minha cozinha com o fogo do Espírito Santo. Nenhum ingrediente contaminado entrará. Nenhuma comida amaldiçoada será preparada. Nenhuma refeição envenenada será consumida. Cada panela, cada frigideira, cada prato, cada copo em minha casa está coberto pelo sangue de Jesus. Declaro que minhas orações estão desbloqueadas. Declaro que minha visão espiritual está restaurada. Declaro que minha conexão com Deus está renovada. Nenhum alimento, nenhuma bebida, nenhum pão será jamais usado como arma contra mim ou minha família. Sou livre. Sou purificado. Sou protegido, em nome poderoso de Jesus. Amém. Se você orou essa oração comigo, algo mudou. O mundo espiritual ouviu sua declaração. Os espíritos de monitoramento que possam ter entrado através da sua comida receberam sua ordem de despejo.
As maldições lançadas sobre suas refeições foram anuladas. Permaneça conectado a este canal para continuar recebendo revelações que expõem as estratégias das trevas e o capacitam a andar em vitória total. Agora, deixe-me compartilhar com você, purificado. Sou protegido pelo nome poderoso de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, algo foi estabelecido no mundo espiritual. Sua voz foi ouvida, suas palavras tiveram peso, e as forças que antes tentavam se infiltrar através do que você comeu agora receberam uma ordem de expulsão. As maldições que pairavam sobre suas refeições foram quebradas. E o mais importante, você não está mais desprotegido. Mas a vitória não para na oração, ela se consolida na ação. Por isso, vou compartilhar com você passos práticos para aplicar o que aprendeu e transformar seu momento à mesa em um ato de guerra espiritual. Primeiro, fique atento à origem dos alimentos, especialmente da carne. Quando comprar ou receber de presente, não aceite sem questionar. Pergunte: de onde veio? Quem preparou? Em que ambiente foi abatido ou manipulado? Se não há clareza, não consuma imediatamente. Leve o alimento para um lugar tranquilo, coloque as mãos sobre ele e ore com autoridade. Peça ao Espírito Santo que revele se há algo oculto ali. Às vezes, ele liberará você para comer. Outras vezes, haverá um silêncio, um peso, um sinal claro de que algo não está certo. Não ignore essa voz. Ela é sua proteção. Segundo, tenha cuidado com as bebidas compartilhadas em celebrações. Você não precisa ser rude ou desconfiado, mas precisa ser espiritual. Antes de beber, abençoe seu copo em silêncio. No seu coração, declare: eu santifico esta bebida pelo sangue de Jesus. Que nenhum mal seja transferido através deste copo. Que toda a contaminação espiritual seja neutralizada agora. Isso leva segundos, mas cria uma barreira poderosa. Se, ao levantar o copo, você sentir uma resistência inexplicável, um incômodo no espírito, não beba. O inimigo opera através de pequenos detalhes, e sua sensibilidade espiritual é a chave para detectá-lo. Terceiro, seja criterioso com o pão partido em comunidade. Nem todo alimento compartilhado vem de mãos puras. Nem todo gesto de generosidade é movido por amor genuíno. Isso não significa viver em paranoia, mas em sabedoria. Peça a Deus discernimento sobre as pessoas ao seu redor. Observe os sinais. Quem insiste em te alimentar? Quem oferece algo com um sorriso que não alcança os olhos? Confie naquilo que o Espírito Santo coloca no seu coração. Na dúvida, ore antes de comer. E lembre-se, a bênção não é um ritual vazio, mas um ato de fé que ativa a proteção divina. Para todo alimento, faça da oração antes das refeições um hábito sagrado. Não uma formalidade, não uma repetição mecânica, mas um momento de guerra espiritual. Agradeça a Deus pelo alimento, quebre toda a maldição, declare o sangue de Jesus sobre cada ingrediente e vede sua refeição com o fogo do Espírito Santo. 30 segundos de oração podem poupar anos de batalha espiritual. Agora, quero que você faça uma declaração poderosa nos comentários: minha mesa está selada pelo fogo. Quando você escreve isso, está estabelecendo um escudo permanente sobre seu espaço de alimentação. A partir de hoje, toda refeição que você fizer será consumida em um altar protegido. Todo alimento que entrar em sua casa passará pelo fogo da purificação antes de chegar ao seu corpo. Escreva: minha mesa está selada pelo fogo. Antes de encerrar, há uma verdade que você precisa compreender: o inimigo ataca através da comida porque ele sabe que você precisa comer. Ele não pode impedir que você se alimente, mas pode tentar corromper o que você ingere. Sua estratégia não é te matar de fome fisicamente, mas te envenenar espiritualmente. Ele quer que você absorva não apenas nutrientes, mas também cargas de opressão, doenças espirituais e influências malignas. Mas hoje você descobriu o plano dele. Você foi exposto às artimanhas das trevas. E agora tem as armas para se defender. Nesta temporada de mesas fartas e reuniões familiares, lembre-se do que aprendeu. Abençoe seu alimento, consagre seus utensílios, proteja sua cozinha e ore sobre tudo que consome. Você não está apenas comendo para encher o estômago, você está se alimentando como um guerreiro.
E guerreiros não consomem veneno. Guerreiros santificam seu sustento. Guerreiros transformam cada refeição em uma oportunidade de vitória espiritual. O inimigo pensou que poderia ter acesso a você através da sua cozinha. Mas a partir de hoje, sua cozinha se tornou uma fortaleza. Sua mesa de jantar, um altar de proteção. Suas refeições, momentos de aliança com Deus, não com as trevas. Esta é sua nova realidade. Viva-a, alimente-se dela. E veja suas orações ganharem um poder que você nunca experimentou antes. Lembre-se, não somos apenas um canal. Somos um movimento. Somos crentes que se recusam a ser vítimas da escuridão. Somos guerreiros que expõem cada estratégia oculta do inimigo. Somos a geração que caminhará em vitória total, não porque ignoramos as ciladas de Satanás, mas porque aprendemos a vencer cada uma delas. Compartilhe esta mensagem. Inscreva-se neste canal e prepare-se para mais revelações que te libertarão. Até a próxima, mantenha suas orações fortes, seu discernimento afiado e sua mesa selada. Este é Iberici, e encerro aqui minha palavra.